Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Bem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 4 de julho e hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 71 de Doutrinas e Convênio. Bom, eu vou ler os versículos aqui e depois eu vou explicando algumas coisas, tá bom? Então aqui na sessão 71, versículos 7 e 8 diz assim: Portanto confundi vossos inimigos e convidai-os a debater convosco, tanto em público como em particular. E se fordes fiéis, a vergonha deles vos será manifestada. Portanto, que exponham eles os seus fortes argumentos. Bom, o que está acontecendo aqui nesse contexto histórico, nessa revelação aqui? Joseph Smith e Sid Higdon, eles estavam trabalhando ali na tradução do Novo Testamento. E aí eles recebem essa revelação aqui. E essa revelação veio a eles por conta de Ezra Book, tá bom? Ezra Book, ele era um membro da igreja, ele se afastou e depois de se afastar da igreja, ele foi completamente contra e começou a falar coisas contra a igreja. Não somente falar, ele pegou e escreveu cartas e publicava essas cartas em um jornal da cidade. E com isso, né, com essas fofoca e coisas que ele inventava, o que acontecia? O trabalho missionário diminuiu, porque as pessoas começaram a deixar de acreditar. E aí, então, Deus ele dá essa revelação a Joseph Smith e a Sid Higdon que eles deveriam ir desfazer essa obra, compartilhar o evangelho, ou seja, ensinando a verdade para desfazer aquela mentira ali, né? E eu confesso que ao preparar essa mensagem aqui, nesse versículo 8 aqui, né, quando diz: Portanto que exponham os seus fortes argumentos contra o Senhor. Nessa parte aqui eu lembrei bastante, né, do meu amigo Vitor Neres. Ele tem um canal no YouTube na qual é falado sobre isso, tá? Algumas pessoas falam mal da igreja ali e ele vai lá e defende, né? Ou até pessoas que é de outra religião, que quando falam mal, ele vai lá: olha, você mostrou esse ponto na escritura, mas não mostrou esse. Então eu gosto demais do canal do Vitor Neres, a maneira que ele trabalha as escrituras ali, né? Inclusive eu indico a todos vocês que possam participar no canal dele, então se inscrevam no canal dele. Tem uma parte aqui que eu vou até deixar com vocês, ó. É essa parte aqui do canal dele, na qual diz assim: ciência e igreja. E aí, né? Tipo, ciências versus igreja, né? E aí ele coloca ali alguns argumentos dele a respeito da ciência e a respeito da igreja. Como que essas duas coisas se encaixam. E eu achei formidável a maneira que ele colocou. Então esse vídeo especificamente eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, no final. Vai lá e assiste o canal do Vitor Neres, aproveite e se inscreva lá, que é um excelente conteúdo também. Tá bom? Vamos continuando nossa mensagem aqui. Né? Na revelação aqui o Senhor fala que deveria convidar os seus inimigos para debater. E olha que interessante, na época de Joseph Smith isso era comum. Na verdade parecia um show, né, de stand-up, né? Quando dois ministros de religiões diferentes eles iam em um palco ou convidava outras pessoas para ouvir os debates deles, né? Aí cada um ficava mostrando o seu ponto de vista, né, a respeito do que acreditava e por que o outro estava errado. Então, na verdade, quanto mais fervoroso era o ministro, mais gente vinha para o debate. As pessoas gostavam desse tipo de debate na época de Joseph Smith, tá bom? E aqui na própria revelação, o Senhor pede para convidar os seus inimigos, né, a debater com eles. Bom, Ezra Book, ele tinha falado muitas mentiras em suas cartas no jornal, e isso atrapalhando ali o trabalho missionário na região. E aí então Sid Higdon, ele convida Ezra Book para um debate público, né? Mas ele nega, né? Ele convidou ele e outros que estavam debatendo contra a igreja ali a fazer um debate público, mas eles negaram esse privilégio, não quiseram, né? Aqui no livro Revelação em Contexto, para nós ter ideia, fala o seguinte aqui a respeito por que talvez eles não aceitaram. Diz assim, ó: apesar de Sid Higdon desafiar Book e também um outro irmão aqui que é difícil eu ler o nome, eu acho que é Reader, para um debate público, eles recusaram, talvez por conhecer a reputação de Higdon como um ardente argumentador. Sidney pregou em Ravenna, Ohio e em outros lugares, refutando as alegações de Book. Apesar das cartas de Book terem desacelerado o trabalho missionário, esse efeito durou pouco tempo, por conta do trabalho ali, né, de Sid Higdon e de Joseph Smith e os outros missionários também que estavam compartilhando o evangelho. Então essa revelação foi específica para ele ali. Bom, nós
ao depararmos com outras crenças, nós não devemos debater no sentido de criticar. Na verdade, se nós queremos ajudar as pessoas a vir para a igreja, nós devemos edificar crenças comuns, né, e ajudar as pessoas a entender o Evangelho. Aliás, quando há contenda, o Espírito do Senhor se afasta, tá bom? Então nós não devemos fazer esse tipo de coisa. A não ser que o Senhor revele a você, mostre essa escritura para aquela pessoa. Então cada caso, a parte aí, como a sessão 71, o Senhor revelou a eles que eles deveriam chamar eles para debater. E o próprio fato, né, de Ezra Book e outros negarem esse pedido, né, descredibilizou, eu acho que essa é a palavra, não deu crédito às palavras que Ezra Book havia escrito no jornal, e isso fez com que a obra dele fosse desfeita. E aí o trabalho missionário começou a prosperar novamente. Eu vou ler aqui os últimos versículos que eu quero compartilhar, que é o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: em verdade vos diz o Senhor, arma alguma que se forme contra vós prosperará. E se contra vós algum homem erguer a voz, ao seu próprio devido tempo será confundido. Então o Senhor falou, qualquer arma produzida para derrotar os santos, para derrotar a igreja de Cristo, não vai prosperar. E a pessoa, né, vai ser desacreditada nos seus próprios argumentos. Né? Com o tempo o Senhor vai mostrar a verdade. E vai mostrar que aquela pessoa estava errada. Então não é preciso nós debatermos, a não ser que o Espírito Santo te mostre. Eu gosto bastante do conteúdo do Victor Neres, porque eu vejo relato de várias pessoas que acompanhavam canais que eram de opositores da igreja, né? Pessoas que se afastaram e agora falam mal do evangelho, falam mal da igreja. E aí o Victor Neres começar a confrontar essas pessoas, né? No sentido de mostrar no que elas estão erradas, né? Aí mais pessoas, inclusive aquelas pessoas que haviam se afastado, começaram a voltar para a igreja. E outras pessoas vendo, falando, nossa, realmente a pessoa usou de má fé, usando só um tipo de argumento e não mostrou a verdade como um todo. Então eu gosto bastante, vai lá, se inscreve no canal do Victor Neres. E é essa mensagem que eu deixo com vocês, falando que arma alguma prosperará contra o povo do Senhor. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.